81. A insulina é a única preparação que pode ser administrada por via intravenoso. Aí ele coloca, né? A insulina lenta, a insulina regular, a insulina ultralenta, insulina, proteína neutra. Dessas aqui, a única que pode ser feita intravenoso é a insulina regular, letra B. É o nosso gabarito, próxima questão. 82. Dentre os cuidados em saúde pública, o paciente que usa insulina deve evitar a aplicação da medicação em qual região? Então ele coloca aqui, né, a outra questão de insulina e qual deve evitar a aplicação. Aí ele coloca na derme, na epiderme, áreas subcutâneas ou nas áreas próximas às articulações. Nesse caso aqui, o que se deve evitar, né, seria letra D aqui, nas áreas próximas às articulações. Letra D é o nosso gabarito, próxima questão. 83. Os cuidados de enfermagem durante uma convulsão inclui exceto. Então ele quer os cuidados em convulsão e ele quer o exceto. Afrouxar roupas apertadas. Colocar paciente no chão, se possível. Proteger-lhe a cabeça com uma almofada. Tentar inserir uma compressa de gás na boca cerrada para evitar a quebra. Não, essa daqui seria a incorreta, né? Numa convulsão você nunca deve colocar ali ou obstruir a boca do paciente. Então nesse caso, letra D, é o nosso gabarito, exceto tentar inserir uma compressa de gás na boca cerrada para evitar a quebra dos dentes e lesões da mandíbula. Próxima questão. 84 foi anulada. Próxima questão. 85. As úlceras por pressão são áreas localizadas de tecido mole necrótico que acontecem quando a pressão aplicada à pele, com o passar do tempo, é maior que a pressão de fechamento capilar normal, a qual é aproximadamente 32 mmHg. Segundo os estágios de desenvolvimento das úlceras por pressão, podemos classificar como estágio 3. Então ele quer saber úlcera por pressão estágio 3, o que seria? A úlcera estende-se para o músculo e ossos subjacentes. Quando eu falar aqui de músculo e osso, posso ligar já ao estágio 4. Desenvolvem-se bolsas profundas de infecção, contínua necrose, drenagem e ferida de espessura plena. B. A pele se rompe, abrasão, bolha ou cratera rasa, persiste o edema, a úlcera drena, a infecção pode desenvolver-se e ferida de espessura parcial. Área de eritema, o eritema não desaparece com a pressão. Temperatura elevada, tecido edemaciado e congesto, o paciente queixa-se de desconforto e o eritema progride para a coloração azul acinzentada. A úlcera estende-se para dentro do tecido subcutâneo, continua a necrose e a drenagem, desenvolve-se a infecção e ferida de espessura plena. Quando se fala de úlcera, estágio 3, aqui está mais completo, seria a letra D. A úlcera estende-se para dentro do tecido subcutâneo, continua a necrose e a drenagem, desenvolve-se a infecção e a ferida de espessura plena. D seria o nosso gabarito, próxima questão. 86. Doença de pele crônica que leva à produção excessiva de queratina, em que as lesões aparecem com placas avermelhadas e elevadas, cobertas com escamas prateadas. O texto refere-se a. Então ele fala aqui sobre uma doença crônica com produção excessiva de queratina. Aí coloca psoríase, pênfigo, infecção micótica e dermatite. Então aqui, pela produção excessiva de queratina, aqui se encaixa melhor com essas da placas avermelhadas, elevadas, né, que se encaixa melhor seria a letra A, psoríase. Letra A é o nosso gabarito, próxima questão. 87. O câncer é o nome dado ao conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum um crescimento desordenado e maligno de células que invadem tecido e órgãos, podendo espalhar-se para outras regiões do corpo. De acordo com o estadiamento do câncer em seus 4 estágios, assinala a alternativa correta. Então ele fala sobre o câncer e ele fala sobre os estágios do câncer. Aí coloca aqui, estágio 1.
Geralmente confinado ao órgão de origem, comumente não curável com medidas locais, como cirurgia ou irradiação. Estágio 1 seria o mais leve. Estágio 2, geralmente confinado ao órgão de origem, não curável por medidas locais, nem em conjunto com quimioterapia. Estágio 3, estende-se para fora do órgão de origem, atravessando tecidos, não pode ser curado devido às características do tumor. 4, geralmente envolve múltiplos órgãos distantes, raramente curável. Então, o que estaria mais correto seria o estágio 4. Geralmente envolve múltiplos órgãos distantes, raramente curável. Letra D seria o nosso gabarito. Próxima questão. 88. Ateroma refere-se. Então, vamos falar aqui sobre o ateroma. Que seria ao acúmulo anormal de tecidos de lipídios e tecido fibroso dentro das paredes arteriais e na luz. A malha reticulada que proporciona um suporte estrutural a um vaso coronário, impedindo seu fechamento. Ao agente ou processo que degrada os coágulos sanguíneos. Letra D. Ao revestimento fibroso composto por células musculares lisas que se forma por sobredepósito de lipídios no interior dos vasos arteriais e se protrai para dentro do lúmen do vaso, estreitando-a e obstruindo o fluxo sanguíneo. Então, o que falar sobre ateroma, o mais correto seria a letra D. Ao revestimento fibroso composto por células musculares lisas que se formam sob depósito de lipídios no interior dos vasos arteriais e se protrai para dentro do lúmen do vaso, estreitando-a e obstruindo o fluxo sanguíneo. Então, letra D seria o nosso gabarito. Próxima questão. 89 foi anulada. Próxima questão. Atelectasia refere-se fibrose pulmonar difusa resultante da exposição de fibras. B. Ao colapso ou condição de ausência de ar nos alvéolos, causada pela hipoventilação, obstrução ou compressão das vias respiratórias. Isso aqui parece correto. C. Ao tecido pulmonar que aderiu uma natureza mais sólida devido ao colapso dos alvéolos ou processo infeccioso. D. Ao acúmulo anormal de líquidos no espaço pleural. Não. Então, a atelectasia seria a letra B, né? Ao colapso ou condição de ausência de ar nos alvéolos, causada pela hipoventilação, obstrução ou compressão das vias respiratórias. Letra B seria o nosso gabarito. Próxima questão.